Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo do Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e no vídeo de hoje vamos fazer a nossa wrap-up do mês de fevereiro. Fevereiro pensei que ia ser um mês de pouca leitura e, honestamente, a minha TBR não correu assim tão mal. Porque eu entrei no mês de fevereiro muito pouco, sei lá, motivada, depois de não ter praticamente lido nada. Em janeiro entrei assim um bocadinho para o... eu gosto de chamar modo carneiro, modo meh. Portanto, acabei por entrar no mês de fevereiro com baixas expectativas, mediante a minha TBR. Contudo, não correu assim tão mal. Li 3 livros daquilo que era da minha lista de leitura, daquela que publiquei aqui. E depois li 3 livros extra. Ou seja, eram 4 livros ou 5 livros na minha lista de leitura de fevereiro. Li 3 e depois li 3 livros extra. Ou melhor, 1 livro e 2 audiolivros. Mas não correu assim tão mal. Não foram livros extraordinários, mas também não foram livros maus. Portanto, vamos simplesmente avançar e ver quem é que já leu algum destes livros e o que é que acharam. Um dos livros que eu li em fevereiro que estava... Eu não me lembro se este livro estava na minha lista de leitura, eu acho que não. Aliás, correção, eu li 4 livros extra, sendo que este primeiro que eu vou mostrar já estava a ler, e só li 2 livros da minha lista de leitura de fevereiro. Bad Madalena. Bad Madalena. Mas pronto, o que interessa é que eu li, ora, aqui estão 4, 5, 6, 7 livros, sendo que 2 deles eram audiolivros, portanto... Não interessa. Livros que eu li em fevereiro. Então, o primeiro livro que eu li em fevereiro, que já estava na minha estante há algum tempo, é o Homo Deus, que é o seguimento do Sapiens, do Yuval Noah Harari. E eu queria ler o Homo Deus antes de ler o Nexus. O autor já lançou o 3º livro desta coleção, que é o Nexus, já está publicado em português até. Mas eu fiquei muito interessada com a sinopse do Nexus e pensei, eu não vou ler o Nexus antes de sem ler o Homo Deus. E aqui estou eu. Entre o Sapiens e o Homo Deus, eu acho que preferi o Homo Deus. Foi muito menos monótono. Muito menos monótono. Isto é um livro para quem gosta de cultura, de história, de geografia, de história política, de história económica. É um livro que, honestamente, quem me conhece vai sair um bocadinho da minha ideia do que é aquilo que é a minha leitura ou os meus hábitos literários, mas eu gostei muito do Sapiens. Eu simplesmente achei que o Sapiens foi um bocadinho denso demais, porque o Sapiens debruça-se especialmente sobre a evolução da humanidade. O Homo Deus já se debruça um bocadinho mais dentro da evolução socioeconómico-tecnológica da sociedade. Eu achei o livro muito mais interessante porque acabei de compreender muito melhor e achei que foi muito mais... A escrita estava muito mais movimentada e muito mais cativante. Portanto, agora estou muito curiosa para ler o Nexus e a ver se também se adquiro estas edições, mas em banda desenhada. Para quem gosta deste tipo de literatura de não-ficção, eu recomendo muito o Sapiens e o Homo Deus. E, obviamente, agora não tenho opinião sobre o Nexus, porque ainda não o li, mas são livros muito interessantes e são livros que nos fazem entender muito, muito bem a sociedade atual. Como a sociedade está a ser desenvolvida, construída e simultaneamente a cair nos dias que correm. Portanto, o Homo Deus é um livro que eu recomendo de não-ficção para quem gosta deste tipo de leitura. Ora, fevereiro foi o mês dedicado à história negra e um dos livros que eu li em memória e em celebração desse mês foi a Angela Davis, A Liberdade é uma Luta Constante. Este livro é um conjunto de comunicações, palestras e entrevistas que a Angela Davis deu durante... Acho que entre o ano... Espera aí, deixem-me ver. Aqui no índice. Acho que foi nos inícios dos anos 2000. Deixem-me confirmar. Entre 2013... Entre 2013 e 2015. É um conjunto de palestras, de comunicações, de entrevistas e de conferências em que Angela Davis falou e foi entrevistada sobre
violência policial, sobre racismo, sobre sociologia, sobre feminismo. Aquilo que ela explica é que a liberdade e a luta pela liberdade não é feita por um número de indivíduos, por um conjunto de indivíduos. É feito por uma sociedade em conjunto. Aliás, a sinopse deste livro explica muito bem este conjunto de comunicações que diz: é fundamental resistir à representação da história como obra de indivíduos heroicos, para que as pessoas reconheçam a sua capacidade de agir como parte de uma crescente comunidade de resistentes. O que é que a Angela Davis quis dizer com isto, mediante a minha interpretação? Ao longo deste livro, a autora fala de uma série de personagens históricas que são beatificadas como sendo os autores e as autoras da mudança na nossa sociedade. E apesar dessas pessoas devem ser amadas, reconhecidas, representadas, terem a sua representação na história, elas não fizeram aquilo que fizeram sozinhas. Um exemplo que ela dá, muito atual, considerando as comunicações, é o Obama. O presidente Barack Obama nos Estados Unidos. Toda a gente age como se o Obama tivesse sido o agente da mudança, quando a realidade é que o Obama chegou onde chegou, se é que, e é debatível, se é que chegou a muitos sítios, não chegou graças a ser o Obama. Ele efetivamente é um homem extremamente inteligente, foi um homem que motivou e promoveu muita mudança, mas ele não fez essa mudança sozinho. Ele simplesmente foi uma cara nessa mudança. Muito antes do Obama existir, tanto enquanto pessoa como como presidente dos Estados Unidos, ou como o que quer que seja na política dos Estados Unidos, já havia pessoas a lutar por aquilo que ele simplesmente trouxe ao de cima no dia em que se tornou presidente, ou durante os mandatos em que foi presidente. Portanto, aquilo que a Angela Davis explica neste livro, volto a repetir, mediante a minha interpretação, é que é importante que estas pessoas sejam vistas e ouvidas na história e reconhecidas na história pelas pessoas importantes que elas foram. Mas elas não fizeram nada disto sozinhas. Portanto, não vamos torná-las deuses nem deusas. Ok? A mudança é feita por um conjunto de sociedade, por um conjunto de pessoas, uma comunidade de resistentes. Ok? Houve pessoas que morreram, que lutaram, que foram presas, que foram violentadas, para que as pessoas que foram reconhecidas na história pudessem chegar onde chegaram. E isto é a parte mais importante. É um livro extraordinário, muito fácil de ler e muito rápido, e acho que devia ser lido por muita gente, porque apesar de ser escrito por uma autora afro-americana, ela vai muito além do racismo, e ela vai muito além dos direitos das pessoas afro-americanas e das pessoas negras. Ela vai muito além do feminismo, ela vai além de tudo aquilo que nós pensamos. É mesmo um livro para refletir. Portanto, recomendo também. Depois, um livro pequenino que li assim numa tarde, do Philip K. Dick, O Relatório Minoritário. Se reconhecem este título é porque ele é também, foi passado por um filme protagonizado pelo Tom Cruise, já há muitos anos, e o Relatório Minoritário é um mini livro de ficção científica que conta a história de uma sociedade em que o crime foi abolido graças à descoberta de 3 gêmeos mutantes que conseguem prever o futuro. E assim são basicamente usados pela polícia para prever todo o tipo de crimes. E depois esses crimes são escritos num papel, ou o nome dessas pessoas é escrito num papel, e a polícia antecipa os crimes. Tanto que isto passa-se num departamento de pré-crime. Portanto, já não há um departamento de investigação criminal, há simplesmente um departamento de pré-crime. Sai o papel a dizer que aquela pessoa vai cometer um crime, a polícia vai lá, prende-a e o crime fica é evitado. Problema. No dia em que a nossa personagem principal supostamente começa a treinar um substituto, lá nos trigêmeos, não é? No papel que sai o nome dele. E então o livro é ele a tentar perceber quem é que o está a incriminar, se aquilo é verdade ou não, e de certa forma destruir filosoficamente toda a razão para o qual o relatório minoritário existe. É um livro que, apesar de ser pequeno,
é um livro que, se não tivermos com muita atenção às explicações, é difícil de compreender. Vou ser honesta, houve ali uma parte, na parte mais filosófica da explicação de como é que os crimes eram previstos e o que é que significava, porque cada gêmeo vê um cenário e depois há um dos relatórios de cada gêmeo que é considerado o relatório minoritário, mas nunca é do mesmo gêmeo. É uma coisa um bocado confusa. Achei o livro interessante como livro de ficção científica e como uma coisa mais utópica. Não o considerei assim o supra-sumo da batata frita, mas honestamente eu também nunca tinha tido contacto com livros do Philip K. Dick. Este foi o meu primeiro contacto. Portanto, digam-me vocês quem já leu outros livros do Philip K. Dick, eu sei que ele tem muitos mais. Se já leram outras coisas e o que é que acharam. Este eu gostei, gosto da ideia da ficção científica, não o achei extraordinário, portanto, fica assim. E depois, um livro totalmente igual a tudo aquilo que eu li nestes últimos tempos, não é? Ou em fevereiro. Tudo a ver, não é? Foi o Manual para Senhoras Caças-Fortunas, de Sophie Irwin. Um livro publicado pela Planeta, que eu comprei a meias com a minha mãe. Porque achei. Este livro tem muitas vibes de Bridgerton. Conta a história de uma rapariga que é a Kitty Talbot, que precisa de uma fortuna. E ela precisa de uma fortuna porque os pais morreram e deixaram-na ela e às irmãs carregadas de dívida e estão prestes a perder a casa. Então a Kitty decide que a melhor opção é ir para Londres, tentar integrar-se na sociedade, caçar um marido rico e ficar com a fortuna dele. Isto é uma vibe de Bridgerton, com orgulho e preconceito, com, sei lá, toda a ideia da caça-fortuna. Achei divertida. Achei o livro, é um livro leve, não é um livro extraordinariamente bem escrito, mas é um livro leve, é um livro divertido. As conversas e os diálogos entre a Kitty e a nossa personagem principal masculina, que tem uma vibe muito, muito, muito Mr. Darcy, mas é interessante, é curiosa e é engraçada porque na realidade demonstra o que é ser mulher naquela altura e as dificuldades que era as dificuldades que existiam para uma rapariga, para uma mulher ter algum tipo de nome na sociedade, não é? E as dificuldades que era tomar conta de irmãs, nomeadamente quando não se tinha pais para as patrocinar e maridos ou irmãos ou homens principalmente para as ajudar e para as patrocinar. Mas foi um livro muito divertido, achei imensa piada, foi uma leitura leve e rápida, deu para aliviar um bocadinho a cabeça depois de ler tantos livros pesados, honestamente. E depois, 2 audiolivros que ouvi na plataforma Everend, que é a minha plataforma de preferência de audiolivros. Eu não tenho os livros, não tenho aqui as capas, não é? Mas pronto. Um deles, são 2 livros de... Um é um livro de poesia, o outro é poesia / prosa. Aliás, eu classificaria o livro mais como prosa do que poesia, e é Punching the Air, de Ibi Zoboi, e conta a história em prosa de um rapaz negro que é injustamente preso por atacar outro rapaz. Enquanto as investigações estão a decorrer, como tem sido típico nos Estados Unidos há muitos, muitos anos, a pessoa é culpada até prova em contrário. Então isto conta a história deste rapaz que supostamente atacou o outro ao ponto de o deixar em coma. E enquanto o rapaz não acordar, o que está em coma, não acordar num hospital, este rapaz é assumido como sendo o culpado e é preso. E isto conta a história exatamente da experiência dele numa detenção juvenil, num centro de detenção juvenil, a experiência que é viver ali não só enquanto rapaz negro, mas a ideia de que ele é culpado até que se prove em contrário e tem que viver a sua vida à espera que o outro rapaz acorde. Não há outra alternativa. Foi um livro muito poderoso e muito sobre a experiência de ser detido e das injustiças policiais e da psicologia de um adolescente que é olhado pura e simplesmente por ser criminoso só pela cor da pele que tem e por estar no sítio errado à hora errada. Achei um livro muito interessante e o audiolivro espetacular porque é lido ainda por cima pelo autor. O último livro que eu tenho para vos apresentar, que também é de poesia e que também é em audiolivro, também lido pela autora Amanda Lovelace, Break Your Glass Slippers. Ele faz parte da coleção da Amanda Lovelace, cujo primeiro livro é The Princess Saves Herself in This One. Acho que este é o livro número 3 ou 4 e é uma poesia feminista sobre resiliência. O próprio título diz Break Your Glass Slippers. É uma brincadeira
em relação à história da Cinderela, que perde o seu sapato de cristal e é salva da madrasta má e das irmãs más quando o príncipe vai entregar-lhe ou descobrir quem é que tem o sapato de cristal. Aqui a Amanda Lovelace faz a brincadeira de parte o teu sapato de cristal porque tu não precisas dele para nada. É um livro, são os livros, qualquer livro da Amanda Lovelace é super intenso, super bem escrito, é poesia contemporânea, não é para toda a gente. Há muita gente que critica e diz que não é poesia. Eu discordo, porque a poesia é aquilo que o poeta quer fazer dela. Sim, há puristas que dizem que a poesia deve seguir uma métrica e que deve seguir uma série de regras, mas a narrativa também é uma loucura e as pessoas fazem da narrativa aquilo que elas querem, portanto deixem as pessoas escrever e deixem quem se querem identificar-se. Mas eu gostei muito deste livro, da Amanda Lovelace, e de todos os que li este mês, foi aquele que mais impacto. Este e o Punching the Air, curiosamente, os dois audiolivros foram os que tiveram maior impacto nas minhas leituras este mês de fevereiro. Portanto, aqui ficam os livros que eu li durante o mês de fevereiro. A minha cotação geral para este mês, digo que ronda ali os 3.5, de pontuação 5. Portanto, não foi um mês extraordinariamente bom para a leitura da Madalena, mas foi um livro bom para eliminar alguns livros da lista de leitura e da TBR, da Massive TBR que eu tenho aqui atrás. Portanto, digam-me o que é que acharam, se já leram algum destes livros. Já sabem como é que eu termino estes vídeos. Comentem, partilhem, subscrevam ao canal se ainda não o fizeram e vemo-nos na próxima divagação. Beijinhos!